Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma revisão de tutoria para a nossa prova do M2. Então, eu vou fazer um problema atrás do outro. Acho que eu vou separar em 5 vídeos, um falando de cada problema, falando dos pontos mais importantes. Então, bora lá, né? Sem enrolação. O problema 1 fala do João Francisco, que tem 65 anos e é tabagista há 47, que procurou o pronto atendimento com queixa de dispneia progressiva há 3 meses. Lembrando que o M2 está focado 100% em sistema respiratório. Relata que sempre teve essa respiração mais forte, mas que tem notado ter intensificado nos últimos tempos. Questionado pelo médico plantonista, Dr. Júnior, se havia algum outro sintoma associado, o Sr. Chico referiu ter iniciado o quadro de tosse seca intermitente e dor torácica do lado direito, piorada a inspiração profunda. Afirma que notou aumento da dispneia ao deitar e redução da tolerância aos esforços, há cerca de 15 dias. Comecei a ter uma canseira danada, até para tomar banho tô cansado. Nega febre e o episódio de hemoptise, afirma histórico de bronquite asmática na infância, porém nunca realizou acompanhamento. Relata ainda perda de peso não intencional, de aproximadamente 7 quilos nos últimos 2 meses. Ao exame físico, estado geral regular e emagrecido. Sinais vitais, frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto, frequência respiratória de 24, pressão de 140 por 95, saturação de oxigênio 92% em ar ambiente. Aparelho respiratório, expansibilidade torácica reduzida à direita, maciçez a percussão no terço inferior do hemitórax direito, ausculta pulmonar com redução do murmúrio vesicular na mesma região, frêmito tóraco-vocal diminuído. Exames complementares, radiografia de tórax, que mostra aqui uma opacidade no terço inferior do pulmão direito com nível hidroaéreo sugestivo de derrame pleural. Gasometria arterial, não vou falar tudo. Quais os diagnósticos do senhor João Francisco? Bom, vamos aqui analisar, né? Primeiramente, o nosso quadro clínico. O senhor João Francisco, né, já é um idoso, que é tabagista há 47 anos. Isso daqui a gente sabe que o tabagismo, ele é... como é que eu posso dizer? Ele é fator de risco, né, para muitos processos, inclusive para câncer. Ele tem dispneia, tosse seca, dor torácica do lado direito. A própria opacidade, né, relata que ele tem um derrame pleural, que é sugestivo de neoplasia pulmonar. Porque além dele ter essa opacidade, né, um derrame pleural ali, relacionando ali a um processo, né, de... como é que eu posso dizer isso? De lesão mesmo pulmonar, né? Ele também tem perda de peso não intencional de aproximadamente 7 quilos nos últimos 2 meses, um fator muito considerável. Ele também está com aumento, né, da frequência respiratória, provavelmente porque ele tem uma diminuição do espaço do pulmão, né, que ele consegue fazer hematose. Também tem pressão arterial elevada, lembrando que o tabagismo ele também pode propiciar, né, um aumento da pressão, principalmente por lesão vascular e porque a nicotina ela é um vasoconstritor, né? E a saturação de oxigênio tá 92%. Lembrando que o legal, assim, é estar acima de 95%. Mas o legal é que seja 98, 100. Como tá 92, a gente também vê que ele tem um dano aqui, provavelmente causado por uma maciçez, né? Que ele falou aqui, que ele tem maciçez, a percussão. Provavelmente é uma massa sólida, né? Por isso que a gente suspeita de neoplasia. Eu coloquei essa anotação aqui, né? Pleuropatias são antipáticas ao frêmito. Por isso que ele tem o frêmito tóraco-vocal diminuído. Haja vista que ele tem um derrame pleural, né? Termos desconhecidos: frêmito tóraco-vocal, sensação de vibração que se sente ao tocar o peito de uma pessoa quando ela fala. Murmúrio vesicular é o som normal, né, dos pulmões durante a respiração. É um ruído que é percebido na periferia dos pulmões. Gasometria arterial é um exame de sangue que mede os níveis de oxigênio, gás carbônico, pH, saturação,
aqui, né? A gente tem os valores de referência. Não acho que vai ser necessário saber tudo de cor por enquanto. Nível hidroaéreo indica a presença de líquido ou gás no organismo. No caso aqui era líquido, né? Presença de líquido no pulmão. Hemitórax é cada uma das metades, direita e esquerda do tórax. Hemoptise é a eliminação de sangue pelo trato respiratório, através da tosse. E a bronquite asmática é uma doença que causa inflamação, né, dos brônquios, vai causar obstrução. Consequentemente, a gente não vai conseguir passar tanto ar, né, e vai dificultar a troca gasosa, porque principalmente vai aumentar ali a camada de muco e acabar reduzindo o contato maior do sangue com o ar. E vamos para os objetivos. Os objetivos é descrever a anatomia do pulmão. Eu acho que isso não é nem necessário falar, que a gente já está estudando horrores para anatomia. Se tiver alguma coisa interessante, eu comento depois. Explicar os tipos de circulação pulmonar. A gente tem 2 tipos de circulação pulmonar, né? O tipo de baixo fluxo e alta pressão. Quando a gente pensa em alta pressão, quando a gente pensa em processos, né, de alta pressão dentro do nosso corpo, a gente lembra de aorta. É o vaso que tem a maior pressão, sem dúvidas. Então, quando a gente fala de alta pressão, a gente já vai pensar na aorta, né? Só que nesse caso aqui, como a gente está falando de pulmão, a gente vai ter as estruturas, os ramos da aorta que vão nutrir as estruturas do pulmão. Então, vai nutrir pulmão, traqueia, brônquios, tecidos de suporte, e esse processo é chamado de circulação de baixo fluxo e alta pressão. Baixo fluxo, porque a gente está fazendo só a nutrição do pulmão e das estruturas envolvidas, e alta pressão, porque a gente está falando de aorta. Eu coloquei aqui associada à circulação sistêmica, porque a circulação sistêmica é a que nutre, né, todos os tecidos do corpo. Nesse caso, é só do pulmão, porque a gente está falando de circulação pulmonar. Mas está envolvida, sim, com a circulação sistêmica. Circulação de alto fluxo e baixa pressão. A gente está falando de circulação pulmonar. E essa é exatamente a circulação pulmonar que vai transportar o sangue pobre em oxigênio do coração para os pulmões. Vai acontecer a hematose lá nos alvéolos e o sangue vai voltar para o coração para poder ser distribuído para o corpo. É chamada de circulação de alto fluxo, haja vista que a gente vai distribuir por todo o corpo, e baixa pressão. Tarará. Troca de líquido na cavidade pleural e causas fisiopatológicas do derrame pleural. Esse aqui eu vou ser bem sucinta, né? A gente tem 2 tipos de forças, né? A gente tem a força hidrostática e a força oncótica, que atua, né, nos vasos, e também, juntamente, né, nesse espaço também pleural. A gente vai ter uma pressão oncótica, que está relacionada com as proteínas presentes na região, que vão puxar a água para aquela região. E a gente tem a pressão hidrostática, que está relacionada com a força que o sangue faz na parede do vaso. Por que eu estou falando isso? Porque o derrame pleural é um edema a nível de pleura. Então, se a gente tem aqui um processo de... Vocês conseguem entender que é comparado os dois? Porque a gente tem acúmulo de líquido em alguma região. Então, vamos aqui, né, pensar. Quais são os 2 lugares que passam líquido, né, que flui por todo o nosso corpo? São os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. No caso do derrame pleural, ele é causado principalmente pelo extravasamento dos vasos linfáticos. Porque a gente vai ter, né, ali a membrana pleural, que ela vai ser bem permeável a pequenas quantidades de líquido, né, para formar. Esse líquido tem proteínas e esse líquido ali, ele está envolvido com a lubrificação, né, entre as pleuras para que não ocorra o atrito. Só que no caso, quando há algum problema, seja por obstrução desses vasos linfáticos, por exemplo, a gente pode ter ali a drenagem, né,
inadequada desse líquido pleural e ele acabar exacerbando demais. Isso pode acontecer por um processo, né, de obstrução mesmo da drenagem linfática, seja por um câncer, seja por algum tipo de infecção, ou também por insuficiência cardíaca, que é um dos casos que mais, né, interferem ali. No caso dessa drenagem linfática, no caso por exemplo, da neoplasia, né, que o nosso paciente do problema tem, provavelmente foi por obstrução dos vasos linfáticos. Aquela região ali que é muito rica em vasos linfáticos está sendo obstruída pela presença de uma massa, né, de um corpo ali de tumor. No caso da insuficiência cardíaca, vai aumentar, né, excessivamente as pressões nos capilares periféricos e vai levar, né, a passagem ali de líquido dos capilares mesmo, que vão fazer ali a nutrição do pulmão para a cavidade pleural, que é a região que é muito rica em proteínas. E as proteínas, elas puxam muito o sangue. Então, a pressão oncótica dentro da pleura é muito grande. Se a gente não tem a drenagem linfática adequada, retirando o excesso de líquido, vai parar diretamente nessa região, principalmente pela presença, né, dessas proteínas. Infecção ou qualquer outra causa de inflamação na superfície da cavidade pleural também vai aumentar, porque se a gente tem um processo de infecção, a gente vai ter a liberação de prostaglandinas, leucotrienos, blá, 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 que vai aumentar, né, a permeabilidade dos vasos e, consequentemente, causar um processo parecido com o que acontece na insuficiência cardíaca, que a gente tem acúmulo de líquidos. Aí, a gente tem alguns tipos, né, de derrame pleural. A gente tem o transudato, o exudato, o quilotórax, hemotórax e empiema. Resumindo brevemente, transudato, ele vai ser claro, transparente, sem células, vai ter pouca concentração de proteínas. Então, a gente está relacionando ali a um processo mais de acúmulo de líquidos. O exudato, ele vai ser rico em proteínas e células inflamatórias, porque a gente está tendo ali um processo de inflamação. Então, a gente causa uma infecção e esse exudato aqui, muitas vezes, ele pode vir com sangue misturado, exatamente pela lesão ali vascular que ele vai estar causando. O quilotórax é a presença de linfa. Quando a gente tem linfa, na maioria das vezes está ocorrendo ali por um processo, né, relacionado aos vasos linfáticos. Não é uma insuficiência cardíaca, não é uma infecção, pode ser algum processo mesmo de obstrução dos vasos linfáticos. Hemotórax é a presença de sangue nessa região. Na maioria das vezes, é causado por lesões nas próprias pleuras, né? E empiema é a presença de pus, na maioria das vezes também relacionada a processos infecciosos. Regulação do centro respiratório. Isso aqui também parece difícil, mas é tranquilo de se entender. O centro respiratório vão ser, né, um conjunto de neurônios que vão estar localizados ali no nosso bulbo e nossa ponte, que faz parte do tronco encefálico, que vão controlar, né, a frequência cardíaca e o ritmo da respiração. Ela está dividida em 3 principais grupos. A gente tem o grupo dorsal, o grupo respiratório ventral e o centro pneumotáxico. Esses 2 aqui primeiros estão no bulbo, esse terceiro está na ponte. O grupo respiratório dorsal, ele vai ser, né, o principal atuador ali nos processos normais do nosso corpo. É ele que vai controlar a inspiração. E a gente sabe que a inspiração, ela é o principal processo, e a expiração é só uma consequência do processo de inspiração. Qual que é o principal músculo, né, que controla a inspiração? É o diafragma. Então, o grupo respiratório dorsal vai controlar o diafragma. Se você quer um jeito fácil de lembrar disso, lembre do D de dorsal e o D de diafragma. Agora, o grupo respiratório ventral, ele vai atuar principalmente quando a gente vai ter uma expiração ativa ou quando a gente tem um esforço respiratório mais exacerbado, seja por uso de musculatura acessória, porque a gente está tendo ali um processo de déficit, né, do diafragma, ou até mesmo por um exercício físico muito intenso. Então, ele vai atuar ali dos demais músculos, né,
os músculos abdominais e os demais músculos acessórios, né, os escalenos, o esternocleidomastoide, os serráteis, ele vai estar ali atuando, e o centro pneumotáxico, ele vai inibir o centro bulbar. Como assim? O grupo respiratório dorsal, ele vai lidar principalmente com o controle do diafragma. Então, quando a gente tem ali um processo, né, que está acontecendo uma frequência respiratória muito exacerbada e a gente não precisa de tudo aquilo, é o centro pneumotáxico que vai pedir um pouco de calma, né, para o grupo respiratório dorsal. Então, é ele que vai inibir, né, esses centros bulbares que estão trabalhando excessivamente, se for o caso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Controle químico da respiração, isso aqui é legal. A gente vai ter os dois principais mecanismos, né, vão ser os quimiorreceptores periféricos e os quimiorreceptores centrais. Os quimiorreceptores periféricos vão ser principalmente nos corpos carotídeos e aórticos. Carotídeos nas artérias carótidas, aórtico na região ali do arco da aorta. Eles vão verificar principalmente os níveis de CO2, H+, e O2. Então, se o CO2, principalmente o H+, estiver elevado, eles vão mandar sinais lá para o nosso centro respiratório dorsal para aumentar a frequência, né, de respiração. Agora, no caso, principalmente dos nossos quimiorreceptores centrais, eles vão atuar, né, verificando a presença de H+. O CO2, ele é muito permeável à membrana hematocefálica, então vai passar tranquilamente, né, por essa membrana. Lá ele vai se misturar com a água e vai se transformar em ácido carbônico. O ácido carbônico, ele vai se diferenciar espontaneamente em íons H+, e bicarbonato. Esses H+, quando eles estão ali excessivos, eles vão atuar nos quimiorreceptores centrais e vão estimular ali a frequência cardíaca numa área chamada de área inspiratória, né? Que é a área ali no bulbo mesmo. Deixa eu ver o que mais. Papel do O2 e dos quimiorreceptores periféricos. Quando a pressão, né, parcial de O2 ela estiver reduzida, isso vai aumentar a frequência cardíaca também, lá, né, enviando os sinais do bulbo para ajustar a respiração. Também é bem tranquilo. Mecanismos de estímulo dos quimiorreceptores pelo O2. A gente tem nos corpos carotídeos células que são chamadas de células glômicas. Elas possuem canais de potássio sensíveis ao oxigênio. Então, na maioria das vezes, esses canais de potássio eles vão estar abertos, né, permitindo ali a saída de potássio, né, a entrada de sódio normalmente. Mas quando a pressão de O2 ele está muito baixa, esses canais eles vão se fechar e vão levar à despolarização celular com a abertura de canais de cálcio. Então, vai entrar, né, vai parar, né, de sair o potássio e vai começar a sair o cálcio. Aí a gente vai causar uma despolarização e vai liberar neurotransmissores que vão ali estimular a ventilação e, consequente, aumentar, né, a frequência respiratória. Em geral, é isso aqui que a gente precisa saber do objetivo 1, né, do M2.